Hello everyone, tudo bem? Hoje vamos continuar estudando inglês e vamos abordar o assunto personal pronouns, ou em português, pronomes pessoais. Então, depois da vinheta, vamos abordar mais um ponto da gramática de língua inglesa. Pronouns, ou pronomes, são palavras que acompanham ou substituem substantivos ou outros pronomes e servem para indicar sua posição em relação às pessoas do discurso, situando-os no espaço e no tempo. Veja o exemplo. John is in town. He looks for a new job. O pronome he se refere a John. My house is here. Hers is there. O pronome hers se refere à casa dela, diferente de my house, situando a casa dela, hers, no espaço. Pronouns podem ser classificados, como em português, da seguinte forma: personal pronouns, ou pronomes pessoais que servem para indicar as pessoas do discurso; possessive pronouns, ou pronomes possessivos que indicam posse; reflexive pronouns, ou pronomes reflexivos que indicam que o sujeito e o objeto da oração se tratam do mesmo ser; demonstrative pronouns, ou pronomes demonstrativos que servem para apontar pessoas ou objetos situando-os no tempo e no espaço; indefinite pronouns, ou pronomes indefinidos, que são os pronomes utilizados para falar dos substantivos de forma vaga ou genérica; relative pronouns, ou pronomes relativos, que servem para fazer conexões entre as orações, evitando repetições nas frases; e, por último, os interrogative pronouns, ou pronomes interrogativos, que, como o próprio nome diz, servem para fazer perguntas. Hoje, nós vamos conhecer os personal pronouns em língua inglesa, ou os pronomes pessoais. Personal pronouns se referem a pessoas, a lugares ou ainda a objetos. Eles podem ser classificados como subject pronouns, ou pronomes pessoais do caso reto, e object pronouns, ou pronomes pessoais do caso oblíquo. Isso é bem parecido com a gramática da língua portuguesa, não acha? Vamos ver a tabela de pronomes pessoais em inglês. Começamos falando do singular, first person, ou primeira pessoa. No caso subjective, temos I, e objective, temos me, sendo I significa eu e me significa a mim, me ou comigo. Second person, subjective you, objective you. Repare que, no caso da segunda pessoa do singular, you é igual tanto no caso subjective quanto no caso objective. Temos também a third person, ou terceira pessoa do singular. No caso subjective, temos he, she e it. E no caso objective, temos him, her e it novamente. Repare que he é utilizado para substantivos masculinos e o seu contraponto objective him também é utilizado para substantivos masculinos. She será utilizado para substantivos femininos e o seu contraponto her também será utilizado para substantivos femininos. E o pronome it, tanto no subjective quanto no objective, será utilizado para substantivos neutros. Agora vamos explorar o plural, ou plural. First person, subjective we, objective us, sendo que we significa nós em português e us
pode significar nos, conosco. Second person, you no subjective, you no objective. Novamente, percebemos que o you é igual no subjective e no objective. Mais ainda, reparamos que you é igual no singular e no plural. Por isso, em inglês, é o contexto da oração, que vai nos dizer se you significa você ou vocês. E por último, temos a third person, ou terceira pessoa do plural. They, no subjective, significando eles ou elas, e them, no objective, significando a eles ou a elas. Então repare que a tabela de personal pronouns em inglês tem a coluna do subjective case, I, you, he, she, it, we, you, they. E tem também a coluna do objective case, me, you, him, her, it, us, you, them. Vamos agora aprender a utilização de cada um desses pronomes pessoais. Uses of personal pronouns, ou usos dos pronomes pessoais em inglês. Os subjective personal pronouns são sujeitos ou subjects das orações em inglês e, portanto, são utilizados antes dos verbos em língua inglesa. Note os seguintes exemplos. Rachel is my friend. She runs in the park every day. Aqui vemos que o pronome pessoal she é utilizado antes do verbo runs. She runs. Ela corre. Portanto, é sujeito da oração. Silas works here. He is Brazilian. Novamente, o pronome he é utilizado antes do verbo is. Portanto, é o sujeito do verbo he is. E aqui temos outro exemplo. We go to school on foot. Nós, representado pelo pronome we, é sujeito do verbo vamos, representado aqui em inglês pela palavra go. We go. Portanto, os subjects, que são os sujeitos das orações, são representados por pronomes colocados antes dos verbos. Já os objective personal pronouns são objects ou objetos das orações em língua inglesa e serão empregados depois dos verbos. Veja os exemplos. His parents. Alfred loves them. Em português percebemos que Alfred os ama. Então Alfred é o sujeito do verbo amar e them é o objeto do verbo amar. Por isso que em inglês them vem depois do verbo loves. Vivienne gave me a book last class. Aqui o sujeito é Vivienne. Ela deu. Ela deu para quem? Para mim. Portanto, o me, representado pelo pronome pessoal me, em inglês, vem depois do verbo gave. Vivienne gave me, significando que esse pronome é object, ou objeto da oração. The professor talked to him last night. Novamente, the professor aqui, o professor, é o sujeito da oração. Por isso que ele vem antes do verbo to talk. The professor talked. Mas o professor falou com quem? Falou com ele. Talked to him. Portanto, him é um object da oração. E por isso esse pronome pessoal vem depois do verbo talked. O pronome pessoal I, em inglês, é sempre escrito com letra maiúscula. Veja o exemplo. When I need some information, I look for good sources on the internet. Perceba que o pronome pessoal I, independente de sua posição na oração, é sempre escrito com letra maiúscula. Os pronomes pessoais he, ele e she, ela, se referem a pessoas. Leia comigo.
Mark and Tina are brothers. She is hungry, but he doesn't share a snack with her. Então repare que he se refere a Mark e she se refere a Tina. Se você gostaria de ouvir outros exemplos sobre a utilização de he e she, ou outras explicações sobre outros casos de pronomes em inglês, deixe os seus comentários para que esse vídeo e os outros vídeos possam ser aprimorados e para que possamos trazer novos assuntos em relação à gramática de língua inglesa. O pronome it serve para fazermos referências a substantivos neutros, ou seja, em inglês nós utilizaremos o it para nos referirmos a objetos, a animais e a crianças pequenas. Here's my cell phone. It does not work. Neste caso, it se refere ao substantivo cell phone, que é um objeto. I can't see the bear. It's hidden from us. Note que aqui estou falando do urso, the bear, e ele está escondido. Portanto, it se refere ao substantivo bear, que é um animal. The baby, it's crying because it's hungry. Repare que aqui estou falando do bebê, portanto utilizaremos o pronome pessoal it para se referir ao bebê por se tratar de uma criança pequena. É muito importante que você já tenha notado que a distinção entre subject e object em inglês se faz verificando se a relação da posição dos pronomes pessoais em relação aos verbos. Veja os exemplos. Quando digo We saw her at the bookstore, neste caso o sujeito é we, nós, e her se refere a ela, nós a vimos. Como nós é o sujeito e her é o objeto, colocamos her depois do verbo to see. We saw her. Mas, se colocarmos ela como sujeito da oração, ela nos viu, faremos então a seguinte transliteração para o inglês. She saw us at the bookstore. Perceba que she é um subject, ela, e us é um object, ela nos viu. Embora em português nós tenhamos colocado esse nos antes do verbo, em inglês, por se tratar de um objeto da oração, esse object é colocado depois do verbo. Portanto, a estrutura das orações em inglês é SVO, ou Subject, Verb e Object. Essa é a parte mais importante do vídeo de hoje. Fazermos a distinção correta entre subject e object. E agora que nós vimos os pronomes pessoais, vamos fazer uma breve revisão. Pronouns ou pronomes são palavras que acompanham ou substituem substantivos. Personal pronouns ou pronomes pessoais são os pronomes que se referem a pessoas, objetos ou animais específicos. Em inglês, os personal pronouns são classificados como subjective, sujeitos da oração, ou objective, objetos da oração. Você se lembra qual a posição do subjective e do objective em relação aos verbos? No próximo vídeo, continuaremos a falar sobre pronomes e abordaremos os possessive ou possessivos. Então, bons estudos para você, um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo.